No verão de 2022, em Nápoles, o ar estava pesado. O estádio Diego Armando Maradona parecia um velório a céu aberto. Em uma única janela, o Napoli perdeu seu coração, sua alma e sua muralha. Insigne, Mertens e Koulibaly. A torcida protestava nas ruas. O clima era de o fim de uma era. E no meio desse caos, o presidente De Laurentiis anuncia um jovem de 21 anos vindo de uma liga que ninguém assistia, com um nome que ninguém conseguia pronunciar: Kvicha Kvaratskhelia. O mundo riu. Os especialistas previram o desastre. Mas o que eles não sabiam é que o destino estava prestes a entregar a Nápoles não apenas um jogador, mas um novo deus que seria futuramente chamado de Kvaradona. E nesse vídeo você vai conhecer toda a história do astro atual do PSG, ídolo do Napoli, Kvicha Kvaratskhelia. A história de Kvicha Kvaratskhelia começa no dia 12 de fevereiro de 2001, em Tbilisi, na Geórgia. Ele não escolheu o futebol o escolheu. Seu pai, Badr Kvaratskhelia, era um ídolo local, mas Kvicha queria ser maior. Enquanto as outras crianças jogavam por diversão, ele passava horas chutando contra o muro. Ele treinou obsessivamente a perna esquerda e a direita para que os defensores nunca soubessem para que lado ele iria. Aos 11 anos entrou no Dinamo Tbilisi. Ele era franzino, mas a bola grudava em seu pé. Saiu da base e aos 16 anos estreou no profissional e marcou seu primeiro gol em 2017, contra o Shukura Kobuleti. E em 2018, Kvara foi para o FC Rustav para jogar com os adultos. Por lá foram 18 jogos e 3 gols, o suficiente para o Lokomotiv Moscou levá-lo por empréstimo em 2019. Por lá, sob o comando de Yuri Semin, ele jogou 10 partidas e fez um gol. O jogo marcante foi contra o Rubin Kazan, onde ele entrou e mudou a partida. O Lokomotiv tinha uma opção de compra para levar o Kvaratskhelia em definitivo, mas não o comprou por falta de verba. O treinador Semin chorou na TV dizendo que o clube havia perdido um fenômeno. Foi o maior erro da história do clube. Depois do erro histórico do Lokomotiv, que não quis pagar pelo garoto, o Rubin Kazan agiu rápido e assinou com Kvicha em julho de 2019. Sob o comando do técnico Eduard Dokhov e depois do experiente Leonid Slutsky, ele começou a ser lapidado. Nessa primeira temporada na Rússia foram 28 jogos e 3 gols, mas os números não diziam tudo. Kvicha foi eleito o melhor jogador jovem da Liga Russa. O jogo mais marcante foi contra o seu ex-clube, o Lokomotiv, onde ele entrou e infernizou a defesa, mostrando exatamente o que eles tinham perdido. Ali o mundo começou a ver que ele não era só drible, era personalidade. Na temporada seguinte, 2021, Kvara explodiu de vez. Já totalmente adaptado ao esquema do treinador, ele recebeu a chave do time. Por lá foram 23 jogos, 4 gols e 8 assistências. Ele se tornou o maior driblador da liga, com uma média assustadora de fintas completas por jogo. E a partida que mudou tudo foi contra o Sochi, onde ele destruiu a defesa adversária sozinho. Pela segunda vez consecutiva, ele foi eleito o melhor jogador jovem da Rússia. O valor de mercado dele, que era de 5 milhões de euros, saltou para 15. Gigantes como Milan e Juventus começaram a monitorar cada passo do georgiano. E a temporada 21-22 começou com o Kvicha sendo o rosto da Liga Russa. Ele fez 22 jogos e 2 gols pelo Rubin Kazan, mas em fevereiro de 2022 o mundo parou com a invasão da Ucrânia. A situação ficou insustentável, com a família sofrendo ameaças na Geórgia por ele estar em solo russo. Kvicha usou a cláusula da FIFA e rescindiu o contrato em março. Ele voltou para casa para o Dinamo Batumi. Em apenas 3 meses na Geórgia, ele fez 11 jogos e marcou 8 gols. Era um jogador muito acima da média jogando contra amadores. O estádio do Batumi lotava só para ver o aquecimento dele. Ali foi o trampolim final para a maior transferência de sua vida. E em julho de 2022, Kvicha Kvaratskhelia tomou a decisão que mudaria sua vida e a história do futebol italiano para sempre. Enquanto os gigantes da Europa olhavam para o outro lado,
ele desembarcou no sul da Itália para um Napoli que parecia estar em ruínas. O clube tinha acabado de perder seus maiores ídolos, o capitão Insigne, o artilheiro Mertens e o gigante Koulibaly. A torcida estava em luto e o clima era de protesto contra o presidente De Laurentiis. Ninguém entendia como um garoto da Geórgia, contratado por apenas 11 milhões e meio de euros, poderia preencher aquele vazio. Mas bastou o primeiro toque na bola. Sob o comando de Luciano Spalletti, Khvicha não sentiu o peso da camisa. Ele se conectou instantaneamente com Victor Osimhen, formando a dupla mais letal e carismática do planeta. Era uma telepatia pura, os dribles imprevisíveis de Kvara servindo a fome de gol do nigeriano. Juntos eles transformaram o Napoli em uma máquina de guerra. Na Série A foi um massacre. O Napoli liderou de ponta a ponta, quebrando um jejum de 33 anos para conquistar o sonhado Scudetto. Kvara fechou a temporada com números surreais: 43 jogos, 14 gols e 17 assistências. Ele foi eleito com todos os méritos o MVP, melhor jogador do campeonato italiano. Mas não foi só na Itália que ele brilhou. O mundo parou para vê-lo na Champions League. O jogo que definiu sua chegada foi o 4-1 contra o Liverpool, onde ele simplesmente destruiu a defesa inglesa, deixando o Joey Gomes sem rumo. Ele liderou o Napoli até as quartas de final, a melhor campanha da história do clube na maior competição europeia. E o momento que Kvara ficou eternizado foi o seu gol contra a Atalanta. Cercado por 8 defensores dentro da área, ele manteve a calma de um veterano, cortou para um lado, para o outro e finalizou no ângulo. Ali o estádio Diego Armando Maradona se rendeu. A cidade não chamava mais de Khvicha, ele agora era o Kvaradona, o homem que devolveu o orgulho ao povo napolitano e provou que 11 milhões de euros podem sim comprar um milagre. Depois de tocar o céu com o Scudetto, o ano de 2023 trouxe o peso esmagador da coroa. O Napoli que Khvicha conhecia começou a se desintegrar antes mesmo da bola rolar. O mestre Luciano Spalletti saiu, e com ele a identidade do time também foi embora. O banco de reservas virou uma verdadeira cadeira elétrica. O clube tentou se encontrar com Rudi Garcia, depois buscou o retorno de Walter Mazzarri e terminou o ano com Francesco Calzona. 3 técnicos em uma única temporada. E o reflexo desse caos foi visto dentro de campo. Na Série A, o atual campeão foi uma sombra do que era, terminando em uma modesta 10ª colocação e ficando fora de todas as competições europeias. Na Copa da Itália, o golpe foi duro, uma eliminação vexaminosa nas oitavas de final com uma goleada de 4-0 sofrida em pleno estádio Maradona para o Frosinone. Até na Champions League o brilho sumiu, o time caiu nas oitavas de final para o Barcelona, sem mostrar a força do ano anterior. E foi nesse cenário de terra arrasada que o Khvicha provou que não era um milagre de uma temporada só. Enquanto o sistema tático falhava e o time naufragava, ele se recusava a afundar. O mundo inteiro já sabia quem ele era, e a marcação individual virou marcação tripla. Todo o jogo era um caça ao georgiano. Mesmo assim, ele entregou 45 jogos, 11 gols e 9 assistências. Ele assumiu a responsabilidade de ser o único respiro criativo da equipe. O jogo marcante foi contra a Juventus, onde ele carregou o estádio nas costas para garantir uma vitória de honra por 2-1. Kvara mostrou ao planeta que mesmo quando o clube desmorona, o talento puro de um craque é a única coisa que permanece de pé. E chegando na temporada 24-25, o mundo do futebol estava de olho em uma única pergunta: quem teria coragem de assumir o lugar de Kylian Mbappé no Paris Saint-Germain? O craque francês tinha partido para o Real Madrid, deixando um vácuo de gols e liderança em Paris. E foi nesse cenário de pressão extrema que Khvicha Kvaratskhelia aceitou o maior desafio de sua vida: abandonar o status de Deus em Nápoles, onde ele era chamado de Kvaradona. Não foi fácil, mas o desafio falou mais alto. O PSG desembolsou 70 milhões de euros, um valor que diante do que ele entregou acabou saindo barato.
Ele não chegou para ser uma sombra, ele chegou para ser o novo sol de Paris. E os dados mostram que Kvara não sentiu a pressão de jogar em Paris. Na temporada 24-25 de estreia, somando Napoli e PSG, ele registrou números absurdos: 44 jogos, 12 gols e 8 assistências. Ele foi peça-chave para o PSG dominar a França completamente, conquistando a Ligue 1, a Copa da França e a Supercopa. Mas o grande recado foi na Champions League. O PSG, num confronto muito pegado nas oitavas contra o Liverpool, conseguiu avançar nos pênaltis. Passou pelo Aston Villa nas quartas com direito a gol de Kvaratskhelia no jogo de ida. E nas semis despachou o Arsenal com brilho de Dembélé e Kvara. Ali o mundo parou. O PSG chegava a mais uma final de Champions League, carregando nas costas o peso de anos de fracassos e uma obsessão que parecia não ter fim. O palco, a Allianz Arena em Munique. Era o agora ou nunca. E dessa vez o destino tinha escrito algo diferente. O time não tinha mais medo porque tinha o mago Kvaratskhelia. A final foi contra a Inter de Milão. Foi um massacre emocional. O PSG entrou em campo com uma fome que a Europa nunca tinha visto. Não foi um jogo equilibrado. Foi um atropelo histórico de 5-0. O Paris finalmente deixava de ser a cidade das luzes para ser a cidade dos donos da Europa. E para selar o caixão e entrar de vez para o folclore do clube, Kvisha Kvaratskhelia deixou dele na decisão. Ele não só substituiu o Mbappé com maestria, ele entregou o que ninguém mais conseguiu. O primeiro título da história do Paris Saint-Germain tinha assinatura do georgiano em solo alemão. E o sarrafo subiu ainda mais no Super Mundial de Clubes. O PSG chegou com status de time a ser batido. O Kvara regeu a ponta do time, jogou demais e saiu do torneio com uma nota média de 7.3. O time lutou, amassou, mas o futebol tem dessas. Na grande final contra o Chelsea, a bola não entrou e o título escapou com um vice-campeonato. Doeu? Com certeza. Mas serviu apenas para transformar o mago em uma besta enjaulada para a temporada seguinte. E no exato momento que eu tô gravando esse vídeo, o futebol mundial está em estado de choque. Nós acabamos de presenciar aquela que já é considerada a maior semifinal da história da Champions. PSG 5, Bayern 4. Um tiroteio insano onde a tática foi engolida pelo talento. E quem deu as cartas foi ele. Kvisha Kvaratskhelia não sentiu o peso e marcou 2 gols fundamentais, deixando o Paris a um passo de Munique. Mas não é sobre esse jogo que nós precisamos falar. Se a gente olhar os dados gerais do Mago nessa temporada 25-26, os números são assustadores. O cara atingiu o ápice. No total, somando todas as competições, Kvara já ultrapassou a marca de 20 gols e 9 assistências em 51 jogos. Ele é o motor de um PSG que já garantiu o título da Ligue 1 praticamente com uma soberania absurda, mantendo uma invencibilidade histórica fora de casa. Mas o brilho máximo dele é na Champions League. No SofaScore ele ostenta uma nota média de 7.73, com 10 gols e 5 assistências só na competição europeia. Ele não apenas substituiu o Mbappé, ele elevou o patamar técnico desse time. Agora o desafio final é na Allianz Arena. O PSG tem a vantagem, mas o Bayern vem com sangue nos olhos. E essa semifinal contra o Bayern decide mais do que uma vaga na final. Ela decide quem será coroado o melhor jogador do planeta. De um lado, Harry Kane e Michael Olise fazendo temporadas absurdas na Alemanha. Do outro, o Imperador de Paris. Se o PSG sobreviver ao Caldeirão de Munique e o Kvara brilhar novamente, não tem discussão, não tem debate. Ele deixa de ser um candidato para se tornar o dono legítimo do prêmio da Bola de Ouro 2026. Se ele passar pelo Bayern e buscar esse bi da Champions com o Paris Saint-Germain, ele é um grande favorito. E no fim das contas, a trajetória de Kvaratskhelia é um lembrete para todos nós. É sobre um menino que superou a distância, o idioma, o ceticismo, para provar que com uma bola nos pés e fogo nos olhos, você pode sair do absoluto nada para colocar as mãos em uma bola de ouro, estar prestes a isso. Hoje, quando você vê o estádio inteiro de pé para aplaudir um toque na bola, lembre-se, não é sorte,
é destino. É a força de quem nunca esqueceu de onde veio, mas sempre soube muito bem onde queria chegar. Ele saiu de onde ninguém esperava para chegar onde ninguém imaginava. Kvara não é só um nome na súmula ou um craque do PSG. Ele é a prova de que a essência de um gênio sempre encontra o seu lugar. De um sonho na Geórgia ao topo do futebol mundial, o mago escreveu seu próprio caminho. E essa é a história de Kvisha Kvaratskhelia.